Aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Semana passada nós estivemos aqui, foi um feriadinho, todo mundo descansou. Voltamos hoje aí com a força total, para continuar aí com nossas intervenções gramaticais. Beleza. Na última aula, não semana passada, há 15 dias atrás, a gente analisou a palavra ser. Hoje, então, vai ser a vez de analisarmos a palavra que e suas funções. Veja que também é daquelas palavras que são de difícil análise, elas têm uma classificação bem difusa, apresentam aí formas e funções diferentes de acordo com o contexto em que elas estão inseridas. Certo? Então, como aqui listado, a gente já pode perceber. Podemos usar a palavra aqui como substantivo, como interjeição, como palavra expletiva ou de realce, preposição, pronome interrogativo, conjunção subordinativa, conjunção integrante e pronome relativo, dentre outras funções, tá? Vamos lá. No primeiro caso, substantivo. Sinto um quê de insatisfação. Vejam que aqui, a palavra que, ela está representando um ser, mesmo que seja um ser conceitual. Mas vejam que ela faz, então, ela nomeia uma ideia, um conceito. A presença desse artigo indefinido aqui já dá a pista de que a palavra subsequente é um substantivo. E vai ser usada sempre nessa estrutura aqui, ó, um que de, tá? Então, quando tivermos aqui um que, seguido da preposição de, e pedir a classificação da palavra que, vocês vão assinalar substantivo. Olha aqui, palavra tônica, tem um acento, porque monossílabo terminado em e vai ter acento, tá? Professor, mas em alguns casos, a palavra aqui ela não é acentuada. E a pronúncia vai ser a mesma. Já ouviram falar nas expressões palavra lexical e palavra gramatical? Para a palavra lexical, ela assume um significado. A palavra gramatical, não. Ela serve apenas para exercer uma função gramatical, como uma conjunção, por exemplo, que vai ligar duas orações. Ela não tem um significado em si. Ela não representa uma figura, uma ideia. Então, ela é uma palavra gramatical. As palavras gramaticais são átonas. E as palavras lexicais são tônicas. Por isso que aqui a gente vai ter o acento e não num que conjunção, por exemplo, ou num que preposição. Beleza? 2. Interjeição. Vocês sabem que as interjeições elas expressam, uma emoção, por exemplo. Expressam um sentimento. Aqui, que? Ela fez isso? Olha como o espanto está representado pela palavra que. Nesse sentido, a gente vai classificá-la como uma interjeição. Que? É isso mesmo. Expressou um espanto aí, expressou uma emoção, um sentimento. Nós temos aí, então, uma interjeição na classificação morfológica, tá? 3. Palavra expletiva ou de realce. Vejam só, semana passada eu havia falado para vocês que a palavra expletiva ou de realce, ela é aquela palavra que eu posso sacar da oração e ela não atribui prejuízo no sentido. Vejam aqui, quase que caí da escada. Eu não poderia dizer quase caí da escada? Se eu tirar esse que daqui, o sentido se mantém sem prejuízo, tá? Mas para que aquela palavra está colocada ali? Ela tem uma função de enfatizar, de dar realce. Ela funciona como um mecanismo de ênfase, tá? E tem alguns mecanismos de ênfase usados com palavra que. Por exemplo, a casa é que foi assaltada. Percebam aqui a expressão é que. Eu poderia dizer a casa foi assaltada, Complementaria ainda não o apartamento. Vejam só. Essa expressão aqui, ela está enfatizando, está criando uma relação de ênfase no substantivo casa. Isso é um mecanismo
de ênfase, chamado de clivagem. Certo? Então, além de ser expletivo, a gente pode tirar dali, porque serve só para enfatizar, isso vai receber o nome de clivagem, tá? Expressão é que, é quem. Tá? Anderson é quem assumirá as aulas de gramática. Eu poderia dizer apenas Anderson assumirá as aulas de gramática, certo? Como eu uso quem para representar pessoas, para fazer referência a pessoas, então eu uso a expressão é quem também. Mais uma vez, ali o uso da clivagem como mecanismo de ênfase, ok? Então, sabendo que acontecendo esse tipo de estrutura, perguntando para vocês ali o mecanismo de ênfase, clivagem é o nome. Tranquilo? Na frente. Preposição. Galera, aqui é bem interessante, tá? Por quê? Muitos consideram esse tipo de construção sintática e a colocação do que na regência do verbo ter como coloquialismo. Ah, isso é maneira coloquial de falar. Mas hoje a gramática já aceita, tá? A maioria dos gramáticos já normatizaram que a palavra que substitui a preposição de nesses casos. Porque, do ponto de vista da norma culta, ficaria mais adequado. Ela teve de ser operada às pressas. Ela teve de. Mas, por força do uso, o que substitui o de. Ela teve que ser operada às pressas. E vejam aqui, então, para fazer a relação entre essas duas palavras aqui, usa-se a preposição. Tá? Então, a preposição aqui, representada pela palavra que. Mais uma classificação aí, então, para a palavra que. Desculpa. Tranquilo? Pronome interrogativo. Que livro você está lendo? Vejam só. A palavra iniciando uma interrogação, certo? Essa interrogação direta, né? Agora a gente poderia, num discurso indireto, né? Ele perguntou que livro você está lendo. Certo? Funcionaria da mesma forma, tá? Então aqui, ó, vejam na interrogação o pronome interrogativo. Bem bonitinho, né? Conjunção subordinativa. Aqui começa a complicar um pouquinho, tá? Ficou maior que eu. Vocês conseguem estabelecer aqui uma relação de sentido, certo? Qual é a relação de sentido que está entre essa ideia e essa aqui? Ficou maior que eu, fiquei. Não tem uma relação de comparação? Então aqui nós temos uma conjunção subordinativa adverbial comparativa, tá? Quando a gente vai ter uma circunstância de comparação, nós vamos atribuir isso a um advérbio. Então, esse que é uma conjunção subordinativa adverbial, tá? Estava tão ansiosa que nem viu a hora chegar. Olha só. Isso daqui não é causa, isso aqui daqui para lá não é consequência? Que nem viu a hora chegar não foi consequência de estar tão ansiosa? Então, esse que, também conjunção subordinativa, mas agora não relacionando uma oração a outra, estabelecendo o sentido de comparação, estabelecendo o sentido de consequência, exatamente, tá? Então aqui vai ser uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. É bem isso, tá? Então, temos aqui dois exemplos de conjunção subordinativa adverbial. Agora, pode aparecer aí outras relações. O que vocês têm que fazer? Tem como decorar a relação? Não, né? Vocês têm que perceber a relação que há entre as duas ideias, tá? Quando vocês perceberem, então, aí conseguem classificar a palavra aqui adequadamente. Porque muitas pessoas fazem o quê? Eles decoram a conjunção para classificar uma oração adverbial, por exemplo. Se inicia com conjunção como, é comparativa. Nem sempre. Pode ser conformativa, pode ser causal, né? Dependendo da relação de sentido que está estabelecida entre as duas orações.
tá? Então tem que ter cuidado. Percebe primeiro a relação de sentido, classifica depois. Aqui, a conjunção integrante. Sempre soube que você entenderia. Vejam só, quando que vai acontecer conjunção integrante? Vai acontecer em período composto, tá? Período composto por subordinação, certo? Agora, vai ser com oração adverbial? Não. Vai ser com oração adjetiva? Também não. Vai ser com oração substantiva. É isso aí, tá? Sempre soube que você entenderia. Olha só. Quem sabe, sabe algo. O verbo é transitivo direto. Sabe o quê? Que você entenderia. Quem é o sujeito de soube? Eu, né? Isso. Eu sempre soube que você entenderia. Então aqui está introduzindo a oração subordinada substantiva. Essa oração toda aqui não está complementando esse verbo. Quem sabe, sabe algo, sabe o quê? Que você entenderia. Se é complemento do verbo transitivo direto, eu estou trabalhando com um objeto direto. Então aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A objetiva direta é substantiva, a palavra que, quando introduz a substantiva, é uma conjunção integrante. Tá? É preciso que vocês me escutem. Ouviram? Ó, eu não poderia fazer a inversão aqui? Que vocês me escutem é preciso? Poderia fazer a inversão, não poderia? Então vejam aqui. Quem está conjugando o verbo é? Que vocês me escutem. A parte da oração que conjuga o verbo é chamada de... Oh, gente, essa é fácil, hein? Chamada de sujeito, certo? É quem flexiona o verbo, o sujeito. Então, é o termo da oração que flexiona o verbo. Aqui nós temos uma oração inteira flexionando o verbo. Essa oração aqui, ela exerce função sintática em relação ao verbo é. Então, ela é subordinada. Que função sintática é essa? Função de sujeito. Nós temos aí uma oração subordinada subjetiva. Substantiva? Subjetiva. Exatamente. Se eu tenho mais uma substantiva aqui, conjunção integrante. Aqui. Ele o avisou de que tinha alguns erros ali. Quem avisa, avisa alguém de algo, certo? Então, aqui está o objeto direto e segue o quê? O verbo, ó, quem avisa, avisa alguém de algo. Verbo transitivo direto e indireto. Se o objeto direto está aqui, o sujeito está aqui está o verbo. Aqui está o quê? O objeto indireto. Só que esse objeto indireto é uma oração, certo? Então é uma oração objetiva indireta. Toda oração objetiva indireta é substantiva. Se a oração é substantiva, o que vai ser conjunção integrante? Vamos lá, vamos repetir, martelar para entrar na cabecinha, tá? Sou favorável a que se faça algo. Quem é favorável? Então o sujeito de sou é palavra eu. Perfeito. Aqui verbo de ligação. Nós temos aqui um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito, certo? Né? Do sujeito eu. É um adjetivo. Adjetivo pede complemento. Quem é favorável a algo. Segue o que então? Nome que pede complemento, precisa de complemento. Nome que pede complemento, precisa de complemento nominal. Complemento nominal. Então aqui, ó, nós temos um complemento nominal de favorável. Perfeito? O que, então, funciona como conjunção integrante. Todas essas orações aqui, tá? As subordinadas, todos os períodos compostos, têm orações subordinadas substantivas. Sempre que eu trabalho com oração subordinada substantiva, e vale lembrar, tá? Orações substantivas são aquelas que exercem função sintática
de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, o que mais, gente? Exerce função sintática de aposto, de complemento nominal e de predicativo. Então vejam, exerceu função, tá, de sujeito, objeto direto ou indireto, complemento nominal, aposto ou predicativo, a oração é substantiva, toda oração substantiva ela é introduzida por conjunção integrante, certo? Então, o cara, para saber se aquela palavra que é uma conjunção integrante, ele tem que saber fazer a classificação da oração no período composto, tá? Ele não vai conseguir classificar como uma conjunção integrante se ele não consegue fazer a classificação da oração no período composto. Então, isso tem que estar bem trabalhadinho aí na cuca de vocês para chegar lá na prova, né? E não ter nenhum tipo de problema na análise. Por quê? Porque a palavra que também pode ser um pronome relativo, tá? Só que os pronomes relativos acontecem em que tipo de orações no período composto? Nas orações adjetivas. Ó, vejam só, recapitulando. Nas orações adverbiais nós vamos ter conjunção subordinativa adverbial. Na oração substantiva, conjunção subordinativa integrante. E na oração adjetiva nós vamos ter pronome relativo. Vejam aqui. Eis a ideia que me agrada. O que agrada? Quem agrada? A ideia. Agora é o seguinte, tá? Eu quase risquei isso aqui já umas 15 vezes, mas não pode riscar aqui, né? A palavra ideia, ela exerce função sintática, tá? Dentro de uma dada oração. Aqui eu tenho uma oração adjetiva. Essa palavra, ela não pode exercer função sintática em duas orações, simultaneamente. Tá? O que eu tenho que fazer? Para que ela possa atribuir, ter o seu sentido atribuído dentro de uma outra oração, eu preciso de uma palavra que retome o seu significado e sua função. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar um pronome relativo. O pronome relativo, ele retoma o significado de uma palavra e relaciona com outra. Por exemplo, posso apagar aqui em cima, né? A mulher de quem você falava está irritada. Percebam aqui. Isso daqui está ligado com isso aqui. Perfeito? Aqui eu tenho um verbo de ligação. E essa palavra, mulher, é núcleo do sujeito desse verbo. Tá? Agora, eu tenho aqui uma oração intercalada, que está atribuindo uma característica à palavra mulher. Então, é uma oração adjetiva. Eu tenho aqui o verbo falava, e quem fala, fala, ou fala algo, quem fala, fala, ou fala algo, ou fala de algo, ou de alguém, certo? Nesse contexto aqui, o verbo fala, fala de, né? Perfeito. Então é um verbo transitivo indireto. Aqui está o sujeito do verbo falava, aqui. Se o verbo é transitivo indireto, ele precisa de... Todo verbo transitivo indireto precisa de objeto indireto. Aqui está a preposição da regência do verbo falava. Quem fala, fala de. Falava
de quem. A palavra quem está retomando a palavra mulher. Então ela vem aqui, cata essa palavrinha, que ali é uma mãozinha, tá? Ela cata aquela palavrinha e relaciona com a outra palavra lá. Vejam só que legal. Ela cata essa palavra e relaciona com a outra. Agora, você falava da mulher. Essa é a ideia, não é? Nesse contexto, você falava da mulher, a palavra mulher exerce função sintática de objeto indireto. Essa palavra aqui, gente, não está representando a palavra mulher? Sim. A palavra mulher não tem função sintática de objeto indireto em relação ao verbo falava? Como essa palavra aqui é a representante legal dela, isso daqui vai ser classificado como objeto indireto. Pronome relativo com função de objeto indireto. Tá? E essas questões são muito, muito comuns nos vestibulares. Eles vão fazer esse tipo de perguntas para vocês. Palavra que, palavra se, cai em quase todo vestibular. Pelo menos algumas alternativas, se não uma questão inteira. Tá? Ó. E esse tipo de análise aqui, ela pode ser a análise da morfologia da palavra que ou quem, do pronome relativo, ou onde é muito comum a palavra onde aqui, e vocês têm que lembrar que a palavra onde, como pronome relativo, só retoma lugares, tá? Não lugares abstratos, lugares concretos. E você faça um raciocínio. Se você pode colocar o pé, eu posso usar onde como pronome relativo. Quer um exemplo? A escola onde estudo é a melhor. Vejam só. Pronome relativo está retomando a palavra escola, mãozinha, beleza? E relacionando com estudo. Quem estuda, estuda em algum lugar, certo? Perfeito? Então funciona como adjunto adverbial de lugar. Então, a palavra onde é um pronome relativo com função sintática de adjunto adverbial de lugar. Porque o pronome relativo, ele não retoma somente o significado da palavra. Ele retoma o significado e a função sintática. Tá? Se vocês analisarem esses dois períodos aqui, eles têm duas orações cada uma. São períodos compostos. Tá? A mulher está irritada, você falava da mulher. E aqui, a escola é a melhor. Eu estudo na escola. Você apenas articulou as duas orações num único período. Tá? E ainda teríamos isso aqui como resultado. Agora tem que ficar atento a isso aqui. Retoma o significado e a função. E eles vão catar vocês ali na classificação da função. Tá? Porque é muito fácil você dizer. Que palavra está sendo retomada? É a palavra tal. Faz referência a tal palavra. E qual é a função dessa palavra? Aí é que está. Aí você... Isso aqui é um adjetivo em relação à escola. Tá? Tá flexionado em grau, né? O superlativo, tá lá, é predicativo do sujeito. Pode falar, Janine. Em que estudo? Em que? Faria a mesma função de pronome relativo, tá? Eu posso trocar muito bem aqui, ó, muito bem perguntado, Janine. Aqui, ó, em que? Ou na qual? Tem até o velho macete, né, de trocar o que por o qual, ou né, a sua flexão, a respectiva flexão de gênero e número. Se der para trocar a palavra que por o qual, é pronome relativo. Se não der para trocar, não é pronome relativo. Né? Então aqui eu poderia trocar, né, a mulher da qual você falava, certo? Se dá para trocar a expressão por, né, o qual, é pronome relativo. Tá? Então, faça uma experimentação. Se der para trocar, pronome relativo. Se não der, daí vamos para uma outra análise. Tá? Então, quando for adjunto adverbial, em que, ou no qual, na qual, nos quais, nas quais. Tá? Dependendo aí, né, tem que ver a concordância correta entre as palavras. Tranquilo? Continuando aqui. Eis a ideia de que falei.
Gente, de novo, ó, quem fala, fala de algo. Qual é a função sintática aqui do quê? Objeto indireto, perfeito. Eis a ideia com que simpatizo. Quem simpatiza, simpatiza com algo. Verbo transitivo indireto, o que está representando o objeto indireto. Perfeito. Eis a ideia em que acredito. Mais uma vez, quem acredita, acredita em algo. Objeto indireto. Eis a ideia a que me refiro. De novo, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Tá? O professor Anderson, querido, trouxe um exercício para vocês, daqueles assim, bem facinho, tá? Bem bonitinho, né? Tá lá. No período, avistou o pai que caminhava para a lavoura. A palavra que classifica-se morfologicamente como. Agora, morfologicamente, ou vai ser substantivo, ou vai ser um pronome, ou vai ser uma conjunção, ou vai ser uma interjeição, tá? Esqueçam a classificação sintática, sujeito, objeto, predicativo, aposto. Esse é um outro tipo, é um outro viés. Agora aqui ele está pedindo, se fosse sintaticamente, ele está pedindo a morfologia, a forma, tá? Que classe de palavra, a que classe de palavra ela pertence, tá? Vamos lá. Avistou o pai que caminhava para a lavoura. Quem caminhava para a lavoura? O pai. Então a palavra que está retomando a palavra pai e relacionando com a palavra caminhava, não é? Se está retomando e relacionando com uma frente, é o quê? Pronome relativo, muito bem. Ó, letra B, pronome relativo. Eu falei que era facinho essa daqui, né? Essa bem de boa. Vamos para uma outra. Para a gente terminar. Nos perigos grandes, o temor é maior muitas vezes que o perigo. É o quê? Desculpa. É o quê? Tá? A palavra destacada é... Ó, tá aqui, eu estou destacando a palavra, tá? A palavra destacada é... Ó, o temor é maior muitas vezes que o perigo. Tem uma relação de comparação. Então, conjunção subordinativa comparativa. Cara, adoro dar aula pra gente inteligente. Muito bom, tá? Gente, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma aulinha de literatura, beleza? Beijos.